Logo você vai entender por quê. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam. Eu vou ler um pouquinho antes, do 37, para contextualizar. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Agora o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diga amém? Amém. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. No decorrer da história bíblica, da escrita da palavra de Deus, nós vamos ver vários, como posso dizer, exemplos ou tipos que são usados para mostrar o crescimento. Às vezes é usado um edifício, porque o edifício começa lá na fundação e vai subindo, crescendo, crescendo. Inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso, o fundamento dos apóstolos, e aí cada um vai vendo como edifica em cima. Então a Bíblia usa o edifício para a gente entender o crescimento da igreja. Em outras partes vai falar de uma semente que é lançada na terra e depois ela vai crescendo, crescendo e vira uma planta ou até uma árvore. E um outro exemplo que a gente pode trazer para a nossa realidade também é o próprio povo de Deus. O povo de Israel, ele foi usado como um tipo para mostrar como que é o povo de Deus, como o povo de Deus deve se comportar e como Deus age de acordo com o comportamento desse povo. Quando o povo de Israel estava amando a Deus, servindo a Deus de coração, respeitando a Deus, temendo a Deus, então Deus abençoava o povo, Deus se aproximava do povo e o povo crescia. Crescia como? De todas as maneiras. Deus alargava suas fronteiras, eles ficavam ricos, tinham saúde, tinham paz. E isso era o que acontecia quando eles respeitavam a Deus. Quando eles obedeciam a Deus, então Deus se afastava, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Então Deus se afastava e o crescimento deles diminuía. As fronteiras eram diminuídas, ou seja, os povos vizinhos iam tomando as terras deles. A chuva não vinha na hora certa, as pragas vinham, as doenças vinham e eles ficavam como que abandonados por Deus. Embora muitas vezes, mesmo longe de Deus, sofrendo, Deus ainda estava cuidando deles. Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. E o compromisso de Deus é esse: olha, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar, vocês vão crescer. Se vocês não me obedecerem, eu não vou abençoar, porque vocês não vão crescer. Então eu vou agora dizer essa mesma palavra para vocês. Se vocês, igreja, obedecer a Deus, Deus vai te abençoar e você vai crescer. Diga amém. Amém. O contrário também é verdadeiro. Se você não obedecer a Deus, Deus não vai te abençoar e você, além de não crescer, vai regredir. Diga amém. Amém. É um amém mais triste
triste, mas é amém também, porque é a palavra de Deus. É mais triste, amém. Fazer o quê, né? Mas é a palavra de Deus. Se nós obedecermos, nós crescemos. Se nós não obedecermos, nós diminuímos. É a palavra de Deus. Deus pode todas as coisas. Repita comigo. Deus pode todas as coisas. Mas tem uma coisa que Deus não pode. Deus não pode se voltar contra a sua própria palavra. Por quê? Ele tem poder para fazer todas as coisas. Então ele fala, e o que ele fala, ele cumpre. Essa é uma promessa de Deus. Olha, as minhas palavras não hão de passar. Então quando Deus fala uma coisa, ele cumpre. Se ele falou que vai te abençoar, ele vai te abençoar. Mas se ele colocou um requisito aí de... Como é que chama? Perdi a palavra aqui agora. Uma... Condição. Hã? Condição. Um critério. Não queria usar essa palavra, mas essa aí mesmo. Acho que é outra. Ele colocou um critério que é uma condição. Ele colocou uma condição. Se você obedecer, eu vou abençoar. Então Deus pode te abençoar se você não obedecer? Não. Mas tem gente que é abençoado aí, então, às vezes não é bênção. Você vê uma pessoa prosperando financeiramente, você fala, não, eu quero abençoar, nem serve a Deus. Será que aquela prosperidade é bênção de Deus ou está levando ele para longe de Deus? Então nós temos que saber o que é bênção de Deus e o que não é. Irmãos, vamos agora, olhando para esses tipos de coisas que crescem, edifício, planta ou o povo de Israel, vamos pensar o seguinte. Aqui, no versículo 47 que nós lemos, vai dizer o seguinte: louvando a Deus e caindo e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu quero que vocês coloquem na mente o seguinte: quem dá o crescimento é Deus. Vou perguntar de novo. Quem dá o crescimento é Deus. Saia com isso na sua mente hoje. Se você entender que quem dá o crescimento é Deus, então você vai pensar, peraí, eu sou uma pessoa inteligente, tenho sabedoria e inteligência dada por Deus. Se quem dá o crescimento é Deus, então quem que eu tenho que agradar? A Deus. Amém? Quer mostrar de palavra para Jesus? Se você entendeu isso, já poderia parar a pregação por aqui, dizer amém e vai em paz em nome de Jesus. Mas eu quero dar mais alguns exemplos para que ninguém deixe de entender essa palavra nesta noite. Aleluia. Quem dá o crescimento é Deus. Tem algumas coisas que Deus faz e tem algumas coisas que nós devemos fazer. Dá um exemplo: evangelizar. Evangelizar não é Deus que faz. Quem evangeliza somos nós. E quem salva? Deus. Então Deus salva. Mas quem evangeliza? Nós. Algumas coisas Deus faz. É atributo de Deus. É responsabilidade de Deus fazer. E algumas coisas são responsabilidades nossas. De nós que temos que fazer. Aquilo que nós temos que fazer, Deus. Aquilo que nós temos que fazer, Deus. E aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus. Amém? Quando Deus olha para a igreja, Ele quer ver o crescimento da igreja. Por que Ele quer ver o crescimento? Aqui nós temos empresários. Quando você investe em um negócio, você está investindo para quê? Para ter prejuízo? Não, você quer ter lucro, você quer ver o crescimento. E Deus investiu na igreja, ou não? Sim ou não? Sim. Ele escolheu um cara, uma pessoa, e falou, olha, de você eu vou fazer uma grande nação, vou fazer um povo. E esse povo vai abençoar todas as famílias da terra. E esse cara teve filhos, os filhos deles foram se tornando um povo, teve 12 tribos, e Deus ia colocando pessoas para cuidar desse povo. Colocou os profetas, colocou os reis, depois mais profetas. Depois ele enviou o próprio filho dele. O maior investimento, enviou o próprio filho para cuidar do negócio dele aqui na terra. O filho foi para o céu e falou, olha, antes de ir, eu vou, mas alguém vai voltar aqui para cuidar de vocês. Mas eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim. E ele está conosco até hoje, amém? E aí ele foi levantando homens, mulheres de Deus, para fazer a obra de Deus. Investimento. Ele está cuidando, porque ele quer ver o
crescimento. Aquilo que Deus tem que fazer, Ele faz. Já tentaram parar a igreja uma vez, estão tentando parar outra vez, mas a igreja não para, porque ela está sendo cuidada pelo próprio Criador da igreja, o próprio fundador da igreja, o Deus verdadeiro. Aleluia. E quando nós olhamos para aquilo que nós podemos fazer, nós vamos para o versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nas orações, nós estamos falhos, porque nós oramos muito pouco. Oramos muito pouco. Então nós precisamos nos arrepender da nossa negligência, porque a negligência também é um pecado. O que é a negligência? Aquilo que você pode fazer, você não faz. Nós precisamos de nos arrepender da nossa negligência em relação à oração. Nós oramos pouco. Nós oramos quando nós temos uma necessidade grande. Quando a gente não tem necessidade, a gente fala, não consigo orar 5 minutos, já começa a doer meu joelho. Então ora sentado. Mas aí eu não lembro de mais nada. O presbítero Léo estava falando na quarta-feira. Eu tenho uma caixinha aqui de oração. Se você orar por cada um dos pedidos que está aqui, vai dar mais de 2 horas de oração, porque é muita gente para orar. É muita gente precisando de oração. Se você não precisa, eu preciso, ore por mim. Ore por mim, ore pelo pastor Benjamin. Quer oração, pastor Benjamin? Precisa? Amém. Alguém que precisa de oração? Gostaria de ser protegido pela oração dos irmãos? Olha quantas pessoas que precisam da sua oração. Se você orar 1 minuto do seu dia pela Eduardo, 1 minuto pela Esther, 1 minuto pelo irmão Rodrigo, 1 minuto pela irmã Maria, 1 minuto pela Maíra, 1 minuto pela Nath, olha quantos minutos você vai orar. 1 minuto. Mas para mim são 2, tá bom? Aleluia, eu preciso bastante. Nós precisamos permanecer na doutrina dos apóstolos. Não temos mais apóstolos. Tem aí hoje alguns apóstolos, mas na nossa igreja nós não temos. Não quero discutir se está certo ou se está errado, mas nós somos os discípulos daqueles apóstolos. Nós aprendemos com eles, nós somos imitadores deles, e estamos aqui pela autoridade de Jesus Cristo para pregar a palavra. Então quando você vem à igreja, você vem para ouvir a palavra. E se você vem para ouvir a palavra, o que adianta você ouvir e não praticar a palavra? Então, comece a ouvir a palavra de Deus e comece a praticar mais a palavra de Deus. Se você não está praticando, se arrependa. Porque se você sabe que é certo e não faz, comete pecado. Se você sabe que é errado e faz, comete pecado. Então faça o certo, permaneça na palavra. Nós estamos nos empenhando aqui para oferecer a palavra de Deus para vocês. Quinta-feira temos palavra de Deus, domingo de manhã temos palavra de Deus, domingo à noite palavra de Deus, segunda-feira temos um curso de teologia, palavra de Deus. Se você quer aprofundar, venha estudar a palavra de Deus. Aprenda com o pastor Benjamin, aprenda com o presbítero Aguinaldo, com o presbítero Léo, presbítera Keila, comigo. Ouça, aprenda a palavra de Deus, venha ouvir a palavra de Deus. Eu não sei como uma pessoa pode deixar de vir à igreja por qualquer outro motivo. Eu não vou porque... Por quê? Venha ouvir a palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina. Perseverar é constante. Não é um dia sim, outro dia não. É sempre ouvindo a palavra de Deus. Hoje você está me ouvindo, vai aprender um pouquinho. Você não vai aprender tudo que eu estou falando, mas um pouquinho. E aí se você vier na quinta, você aprende mais um pouquinho. Você vem domingo de manhã, aprende mais um pouquinho. E de pouquinho em pouquinho você vai crescendo na presença de Deus. Amém? Amém. Irmãos, versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós gostamos mais dessa parte aqui, prodígios e sinais. A gente quer ver sinais, quer ver maravilha. Por que a gente não tem mais milagres na igreja hoje? É porque está faltando a primeira parte. Em cada alma havia temor. Se não tem temor, não tem sinal, não tem maravilha. O povo de Israel estava olhando para o monte, Moisés estava no monte, e aí aquele monte começou a fumegar, tremer, um monte de coisa. Moisés desceu com uma cara tudo brilhosa. O povo falou: Moisés, a gente não quer ficar conversando com esse Deus aí não. Esse Deus aí é terrível, é temível. Olha, é melhor você ir lá conversar com ele e vem falar para nós. A gente conversar com você, mas com Deus a gente não quer papo não. Esse Deus é bem perigoso.
Sabe por quê? Porque o povo não queria temer a Deus, assim como nós também não queremos. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Alguém pode ler para mim aí? Se ninguém achar, eu acho aqui. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Estou aqui no... Achei. Diz assim: o temor do Senhor, repita comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Irmãos, temer a Deus é sinal de sabedoria. É o começo de tudo, é o princípio. Se você teme a Deus, o que é temer a Deus? É você sentir que Deus está na sua presença e respeitar a Deus. Tem pessoas que fazem as coisas porque acham que Deus não está vendo, ou tentam se esconder de Deus. Lembra do profeta Jonas? Eu vou pegar um navio aqui, eu vou fugir, vou sumir, não vou para onde que Deus quer. Para onde ele pensava que estava fugindo de Deus? Depois ele fala: Senhor, eu sei que eu não posso me esconder, né? Eu estou aqui no abismo, no fundo do mar, e o Senhor está me vendo, então eu não posso me esconder de Deus. Para onde eu poderia fugir da presença de Deus? Se você temer a Deus, você já está demonstrando que você tem inteligência, tem sabedoria. Se você não teme a Deus, você não é inteligente, você não é sábio. E aqui está falando, olha, eles temiam a Deus, e aí os sinais, os prodígios, as maravilhas aconteciam no meio da igreja. Nós queremos ver milagres. Você gostaria de ver pessoas curadas? Pessoas libertas? Pessoas transformadas? Nós estamos vendo isso, mas às vezes a gente quer ver assim na hora, né? Você quer ver o paralítico ali, o paralítico andando, na hora que pensam. Mas milagres estão acontecendo aqui. Amém, irmãos? Essa semana nós estávamos quebrando a parede aqui, e aí o Jefferson comentou comigo: Deus abençoou a gente, porque se fosse em um outro serviço, em outro lugar, talvez a gente não tinha conseguido fazer tudo isso. Eu falei: é verdade. Deus abençoa, Deus dá poder para nós realizarmos a sua obra. É milagre. Você estar aqui hoje é milagre. Deus salvou sua vida, transformou sua vida. E se você permitir, Ele vai fazer você crescer. Se você respeitar, Ele vai fazer você crescer. Se você temer a Deus, Ele vai fazer você crescer. Aleluia! Ele quer que você cresça. Mas você precisa ter esse temor. Você precisa ver que Deus está trabalhando na sua vida. Se você não consegue enxergar essas coisas, Deus fala: eu estou fazendo, você não está vendo. Eu estou fazendo, já estou realizando milagres. E nós precisamos nos aprofundar, nos aproximar desse Deus. E o número 3, irmãos, que está aqui no versículo 44, escrito o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, eu vi durante essa semana um sinal de avivamento espiritual nessa igreja. Nós começamos a trabalhar, o pastor Benjamin pediu que nós derrubássemos essa parede. Aí eu convoquei o pessoal, viemos na quarta-feira, nós começamos, né? Quarta? O molecada aí veio ajudar, os meninos, Guilherme, aquele Jackson, levanta a mão, Jackson, trabalhador bom, hein? Menino aí, pode vir sábado, o pastor vai gostar. O João trabalhou muito também. Eu não quero, se eu esquecer de alguém, me perdoe, mas estou citando aqui os que começaram a vir agora, né? O João trabalhou muito, parabéns, João, Deus abençoe sua vida. Gustavo, o outro Gustavo, o Gustavo Santana e o Gustavo Benjamin. Aquele irmão Bruno ali trabalha muito, só que sabe que o dia vai estar bom, é melhor que nada. Gabriel trabalhou muito, esses dias todos. Quem mais que veio? A Júlia também veio. O irmão Osvaldo ali, trabalhou muito. Se fosse o irmão Osvaldo, eu estava enrolado. O Jefferson também. O Jefferson é bravo, hein? Pegou uma rede de espinho, acabou na parede.
Maíra, a Solange fez o almoço para nós, que sem comida a gente não anda, né? O Marcos trabalhou demais, parabéns pro Marcos, né? Ridículos, parabéns, mentira, tô brincando. Tá quebrado, não ganha nada. E a Heloísa também, todos os irmãos que trabalharam. Agora, no final de semana, também os irmãos vieram, o Léo, o pastor Benjamin, o Edivaldo, o Pedro, aquele Pedro lá, irmãos. Fiquei admirado, hein? Cadê a mãe do Pedro e o pai? Parabéns pra vocês, o filho é bravo, hein? Pegou uma picareta ali, eu falei, calma, mano, essa vai levar só essa parede aqui. Foi uma bênção. E aí no sábado, o pessoal veio aqui revocar, terminando de requadrar ali, lavaram a igreja, os irmãos contribuíram para a festa, nós ficamos preocupados que tinha pouco dinheiro. Teve gente que não pegou uma lajota, não pegou um entulho, mas contribuiu financeiramente. Teve gente que veio cozinhar, teve gente que de alguma forma colaborou. E isso, quando a gente olha, a gente fala assim, Deus está nesse negócio. Deus está abençoando, os irmãos estão alegres, estão trabalhando, estão se aproximando. Nós fizemos uma festa ontem, uma festa maravilhosa, a igreja bonita, pessoas visitando, uma canjica maravilhosa, uma região, cuscuz maravilhoso, lanche de pernil, vai ter de novo hoje lanche de pernil, e canjica também. Sobrou, né, irmãos? Tem bastante. E aí eu comecei a pensar nesse texto de Atos, que os irmãos começavam a fazer as coisas, começavam a repartir, e Deus começava a abençoar, Deus começava a dar o crescimento. E aí eu pergunto para vocês, o que pode impedir a comunhão da igreja? O que vocês acham? O que pode impedir a comunhão da igreja? O pecado atrapalha a comunhão da igreja? O orgulho atrapalha a comunhão da igreja? A falta de perdão atrapalha a comunhão da igreja? Atrapalha. Quando nós não valorizamos o irmão, atrapalha o crescimento da igreja, a comunhão da igreja atrapalha. Mas eu não quero falar com vocês sobre aquilo que atrapalha, eu quero falar com vocês sobre aquilo que fortalece a comunhão da igreja. Porque da mesma maneira que nós estamos vendo a igreja se aproximar, se unir, o inimigo está tentando também derrubar, porque é o trabalho dele. Ele está certo naquilo que ele se propôs a fazer, mas nós somos contra ele. Nós precisamos trabalhar pela comunhão da igreja. Então, eu preciso perdoar o meu irmão. Amém? Amém. E preciso pedir perdão também para os meus irmãos. Porque se eu cometi algo contra vocês, então vocês me perdoem. E vamos pedir perdão uns aos outros. Quando perguntaram para Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? 7 vezes é pouco. Quantas vezes forem necessárias? 70 vezes 7, se for preciso. 490. 490 por dia, viu, irmão? Por dia. Então, nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós precisamos disso. Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 12 e versículo 10. Quem achar primeiro que eu pode ler. Romanos, capítulo 12 e versículo 10. Já achei. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você precisa honrar o seu irmão. Amém? Sabe o que é honrar o seu irmão? É valorizar aquilo que ele faz, parabenizá-lo por aquilo que ele faz, por menor que seja. Se um irmão ele não tem condições de pegar um blocão pesado, pegou um bloquinho, isso aí, irmão, parabéns, Deus abençoe. Pegou um bloquinho, mas eu peguei um blocão. Não importa se pegou um blocão, você tem mais força. O irmão consegue pegar um bloquinho? Glória a Deus, ele pegou um bloquinho, ele fez o máximo que ele podia. Se um irmão não tem condições de fazer algo, mas faz outro, valorize o seu irmão. Isso fortalece a união da igreja. Amém? Então comece a parabenizar o seu irmão, a elogiar o seu irmão, a animar o seu irmão, a fortalecer o seu irmão por aquilo que ele faz. E aquilo que ele não faz? Perdoa ele. Amém? Você perdoa. Porque essa é a sua parte, perdoar. E a sua parte também é valorizar aquele que faz. Então peça perdão por aquilo que você cometeu de erro e valorize o seu irmão que tem trabalhado incessantemente nessa igreja. Tem pessoas aqui, irmãos, que são talentosíssimas
E Deus tem usado você. Então deixe Deus te usar. Tem pessoas que não deixam Deus usar. Não sei fazer nada, só sei fazer pamonha. Faça pamonha, irmão. Deixa Deus te usar, eu gosto de pamonha. Se você sabe fazer pamonha, faz pamonha e traz para a igreja. Agora, tem pessoas que sabem fazer pamonha, mas ele quer fazer pamonha para vender, para ele ficar rico e não dar um centavo na igreja. Se você pede para Deus te abençoar, para a sua vida, eu quero que abençoe a mim, porque eu quero ter uma casa melhor, Deus não vai te abençoar. Mas se você quiser fazer algo para abençoar a obra de Deus, Deus vai te abençoar, mesmo que seja fazer pamonha. Amém? Eu quero Deus, eu gostaria de dar um vidro da igreja. 17 mil reais, eu preciso, eu quero muito dar esse presente para a igreja. Deus pode te dar esse poder para você abençoar a igreja. Mas Deus, eu preciso de 17 mil reais, eu quero fazer uma viagem, me ajuda, Deus. Não vai por quê? Ali em Maranduba é tão baratinho, você vai com R$1.000, você vai. Né, irmão? Mas, se você quiser abençoar a obra de Deus, Deus vai abençoar você. O crescimento não vem individualmente, é coletivamente. Quando o povo de Israel estava obedecendo a Deus e temendo a Deus, o povo era abençoado. Teve uma guerra que Deus falou assim para eles, assim, olha, vocês não precisam guerrear, fiquem só olhando. Olha que maravilha, não precisa guerrear, eu vou lutar por vocês. Teve outra guerra que Deus falou assim, olha, não manda muito não, eu quero que você manda só um pouquinho de homem, manda só 300 contra aquele exército gigante, porque eu vou estar com esses 300. Então não é o que você faz, é aquilo que Deus faz por você. Larga a mão de ser egoísta, larga a mão de pensar só em você mesmo, pensa na obra de Deus. Tudo que você fizer pensando na obra de Deus, Deus vai abençoar. Repita comigo assim, tudo que eu fizer para beneficiar a obra de Deus, Deus vai me abençoar. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Tem mais um versículo aqui, mas eu não vou ler, vou encerrar agora. Você que se coloca de pé. Aquilo, irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês só para a gente encerrar. Aquilo que atrapalhar, você perceber de alguma maneira, que vai atrapalhar a obra de Deus, só tem uma solução: tesouro. Corta fora. Amém? Amém? Se você perceber, isso aqui vai atrapalhar a obra de Deus. Grupinho, ou egoísmo, ou falta de vontade, isso aqui está atrapalhando Deus, corta fora. E aí, aquilo que for para ampliar a comunhão, para melhorar a comunhão, então aí você apoia, você entra no negócio. Porque se você não entrar, aqueles que estão ali trabalhando serão abençoados e você não. Então você entra naquilo que é para abençoar, porque aí a bênção também vem para você. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai.